escolhas alimentares corretas, a gente tem que buscar sempre uma forma de movimentação, de atividade física. Isso a gente vê claramente nos estudos mais recentes, nas práticas mais modernas, onde tem a parte de ponta da medicina, quando você vê a parte de fisioterapia motora na UTI. Às vezes o paciente está entubado e ele é estimulado a caminhar, a se movimentar. Por quê? Porque a movimentação diminui o tempo de internação, melhora a sobrevida, então você consegue se recuperar mais fácil de qualquer doença que você esteja passando. Então a atividade física é importante na prevenção e também durante o tratamento. Então jamais deixe de praticar atividade física, é claro que sempre com acompanhamento de algum profissional da área, seja fisioterapeuta, educador físico, de alguém que entenda disso, que possa te ajudar para que não gere prejuízos e te ajude de uma forma muito útil, né? A atividade física é excelente para qualquer tipo de pessoa. Para quem não sabe, a nossa evolução humana foi feita a partir de um processo de movimentação. Nós evoluímos num contexto em que a gente estava continuamente, diariamente se movimentando e também passando por períodos de escassez ou períodos de fome. Então, o Ayurveda entende também que não é normal a gente estar comendo de hora em hora, de 3 em 3 horas, o tempo todo. O Ayurveda entende que, de acordo também com o nosso contexto de evolução, a gente passa por períodos sem comer, períodos comendo, né? E isso é normal. É assim que o nosso organismo se adaptou a trabalhar, é assim que o nosso organismo funciona hoje em dia. Então, a gente tem que sempre buscar qual que é a fisiologia, qual que é o funcionamento do nosso corpo e ajudar ele a funcionar da melhor forma possível. Além disso, a pessoa que está passando por uma doença oncológica deve buscar apoio psicológico, emocional, deve procurar alguma prática de relaxamento, de meditação, de se acalmar, de se auto-observar, de buscar uma compreensão interna. É claro que em crianças isso fica um pouco mais difícil, mas a partir dos 7 anos já dá para ser feito com tranquilidade. E existem alguns casos também de crianças que são maduras, que amadurecem, e entendem também, conseguem se adaptar a isso, né? O tratamento e a forma e a indicação da meditação é muito individual, é muito pessoal e deve ser estudada de caso a caso. Então, primeiro, vamos entender como é que o Ayurveda classifica as doenças. O Ayurveda classifica as doenças de duas formas, curáveis e incuráveis. E dentro das doenças curáveis, ele divide em mais duas, doenças facilmente curáveis e doenças dificilmente curáveis. Das doenças incuráveis, ele divide em duas também, as doenças administráveis, ou seja, o maior exemplo são as doenças autoimunes, as doenças que você controla e que ela pode voltar a surgir, ela pode exacerbar. São períodos que a gente fala surto e remissão. A remissão é o período de silenciamento, em período que a doença não se manifesta, e o surto é quando ela manifesta os seus sinais, sintomas e provoca a manifestação clínica clara dela. E também existem doenças incuráveis, ou seja, se você busca um tratamento Ayurveda, você tem que estar bem claro na sua cabeça que existem essas 4 formas de apresentação das doenças e que o Ayurveda não vai ser uma fórmula milagrosa de cura de tudo. É por isso que a gente fala, o tratamento tem que ser integrativo. A gente tem que associar as formas para o benefício e para potencializar o tratamento. Então, além de dividir as doenças nessas 4 formas, o Ayurveda tem uma visão de iniciar o tratamento um pouquinho diferente da nossa medicina moderna. O Ayurveda já começa o tratamento nos primeiros sinais prodrômicos, né? Os primeiros sinais de um agravamento, de um distúrbio da fisiologia do corpo, a gente já começa a tratar. Então, o Ayurveda não vai esperar exames laboratoriais, uma doença propriamente dita, deflagrada, que a gente fala, né? Os sinais clássicos, por exemplo, de um lúpus, de um câncer ou de uma doença autoimune qualquer, e não vai esperar todos os sinais clássicos dessa doença para fechar um diagnóstico e iniciar o tratamento. Não, o Ayurveda já tem os sinais prodrômicos e você já inicia. Por quê? Segundo o Ayurveda, você atuar no começo da doença é muito mais fácil de ter uma resposta terapêutica eficaz. É muito mais fácil de você tratar uma doença se você pega ela no início, se você trata no início. E, por outro lado, se você demora, se você atrasa o tratamento, se você deixa a doença se agravar, se intensificar e manifestar todos os sinais clássicos de uma doença deflagrada, principalmente de acordo com a medicina convencional, da medicina moderna,
essa doença já deflagrada é mais difícil de tratar. E quanto mais tempo a gente demora para instituir um tratamento, mais difícil é o processo de tratamento e de cura para a doença. Outro fator também que deve ser levado em conta, de acordo com a Ayurveda, é o sexo da pessoa, a idade, a força, a resistência física dela, a resistência imunológica, a capacidade que a pessoa tem de adotar o tratamento, né? De você propor que ela faça uso de alguma coisa, ou que ela deixe de comer outra, ou que ela se alimente de uma determinada maneira, a capacidade que a pessoa tem de se adaptar a isso, de receber e de seguir isso que foi proposto, né? Se a pessoa não executa, não tem como instituir um tratamento. Um exemplo claro que a gente vê hoje em dia é que muitas pessoas às vezes se revoltam com o tratamento convencional e, por exemplo, no caso de hipercolesterolemia, né, que é o colesterol alto, a pessoa está cansada de tomar as estatinas e diz que, não, estou de saco cheio, vou parar de tomar isso aqui, eu descobri esse suplemento novo aqui que eu vou tomar e vou fazer a dieta tal. E aí o que acontece é que muitas vezes ela usa durante um período muito curto esse suplemento, adota a dieta de forma bastante irregular, de forma incompleta, não segue nada até o fim, e o que acontece é que a doença volta, os sintomas, os sinais voltam a se agravar e ela não recebe o tratamento adequado e pode até piorar o quadro anterior dela. Então, esse é um risco muito grande da pessoa que abandona um tratamento e diz que vai seguir outro e muitas vezes ela não segue, né? Uma pesquisa muito interessante publicada no JAMA em 2018 mostrava que pacientes que faziam uso de terapias alternativas para tratamento junto com câncer e outros que não faziam uso de nenhuma terapia alternativa, a sobrevida foi menor nos pacientes que faziam uso de terapias alternativas. Mas o que seriam terapias alternativas? Envolve uma série de coisas, né? Inclusive pessoas desse tipo, que começam um tratamento, abandonam, dizem que vão seguir outro, também não seguem nenhum outro tratamento. São pessoas que têm medo do tratamento convencional, não conseguiram lidar bem com essas informações e buscam e se revoltam, né? A uma fase de aceitação do tratamento que não foi bem digerida anteriormente isso, né? Então qualquer coisa que você, não só para um tratamento médico, mas qualquer coisa que você fizer na vida, siga até o fim, não desista, não pare o processo no meio, não desista no meio do caminho, sabe? Se você está passando por uma cirurgia, você não pode simplesmente se levantar e sair no meio do ato operatório, né? Isso vai te causar muitos danos, pode até levar à morte, então é muita irresponsabilidade você começar uma coisa e parar no meio. Tá? Isso pode ser muito prejudicial. É por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla, nesse assunto. Tá? É claro que esse artigo que eu citei do JAMA, de medicina alternativa, tem muitos viés, né? Tem muitos fatores de confundimento. Né? Ele não definiu direito o que é a medicina alternativa que esses pacientes adotaram, quais que adotaram até o fim, qual tipo de dieta que eles fizeram, se fizeram, né? Se seguiram a risco ou não, se tinham aquele famoso dia lixo, se colocavam outras substâncias lá. Então, o que a gente vê é que existe um grande marketing, que existe um grande apelo emocional para diversas fórmulas milagrosas de tratamento que, na realidade, quando a gente vai ver na prática, não funcionam. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que estar consciente disso e fazer isso de forma responsável, principalmente. Outro fator importante que a gente deve levar em consideração é quantos sistemas do corpo a doença está afetando, né? O Ayurveda classifica que se a doença estiver afetando vários sistemas da fisiologia do corpo ao mesmo tempo, ela é mais grave, ela é mais difícil de tratar. Ou seja, se tem um envolvimento do aparelho digestivo, urinário, se tem acometimento do sistema ósseo, por exemplo, metástase, né? Se tem qualquer tipo de acometimento múltiplo de sistemas, de órgãos, o tratamento também fica mais difícil. Outra coisa, se o tratamento afeta órgãos vitais do corpo, né, como o cérebro, o coração, órgãos como pâncreas, rim, tudo isso vai dificultar também o tratamento.